Palavra Cruzada de hoje, nós estamos falando sobre a economia do conhecimento. Nosso convidado é o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Alberto Duque, Portugal. Também participam do programa a jornalista Helenice Laguardia, do Jornal Tempo, o gerente do Núcleo de Apoio à Inovação do Instituto Evaldo Lodge, da FIENG, Célio Cabral, e o jornalista Saulo Barbosa, do Jornal Diário do Comércio. Este é o último bloco, você pode participar pelo telefone ou então mandando mensagens e perguntas. Eu vou abrir com a pergunta de um telespectador. O Agnello pergunta o seguinte: existe uma política que envolva os adolescentes e facilite o acesso à tecnologia para formar mão de obra qualificada para o mercado? E aí já pensando no futuro, provavelmente. Não, sim. Eu diria para você que a Secretaria hoje é responsável, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por 3 projetos estruturadores. Um deles é o projeto da Rede de Formação Profissional Orientada para o Mercado, que ela tem duas linhas de ação. Uma linha da inclusão digital, usando centros vocacionais tecnológicos e telecentros, e nós estamos aí, já capacitamos mais de 400 mil pessoas, inclusive a maioria jovens, não só para aprender a trabalhar no computador, entrar na informática, fazer o seu currículo e tal, mas também fazer pequenos cursos de telemarketing, de office boy, diferentes cursos que ajudam as pessoas a se preparar para o mercado. E a outra linha é exatamente você detectar no mercado as demandas do setor mineral, que vai investir aí 50 bilhões de dólares, setor do etanol no Triângulo Mineiro, a Gol colocou aqui o seu centro de manutenção, demandou 600 profissionais, a área de TI tem uma demanda imensa. Então, há um esforço do governo em que participa a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no sentido de, usando as universidades, os institutos federais de educação tecnológica, os próprios CVTs e telecentros, porque permite o ensino à distância, você preparar a mão de obra para esses desafios. Então, tem um esforço nesse sentido. E eu convidaria o Agnello, né, para conhecer também o site do TEIA, que é o www.teia.mg.gov.br, que é um projeto extremamente interessante, é um ambiente colaborativo, de construção coletiva, de inteligência coletiva, em que ele tem a oportunidade, inclusive, de fazer disso uma profissão como consultor. Tem vários jovens que hoje estão ganhando dinheiro, né? Tem histórias muito interessantes, o sujeito que era chapeiro de cachorro-quente, aprendeu a mexer com todas essas ferramentas da Web 2.0 e redes sociais, e hoje vive de vender serviços via internet. Secretário, da sua fala anterior... O site no ar. Na sua fala anterior, o senhor citou o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, né, ali na UFMG, que parece estar em fase conclusiva e deve reunir cerca de 100 empresas da área de inovação que nós estamos citando aqui. Qual deve ser o perfil dessas empresas que devem se instalar lá, secretário? Já há uma definição nesse sentido? Olha, fundamentalmente são o que a gente chama de empresas de base tecnológica. Quer dizer, lá não é um parque para uma empresa tradicional se instalar. Sim. São empresas que vão trabalhar com tecnologias inovadoras, com produtos com alto valor agregado, até porque o espaço é relativamente pequeno. A gente costuma dizer que não é lugar para entrar carreta, tá certo? No máximo entrar a van. Né? A carreta tem que entrar no outro distrito industrial. São incubadoras também? Tem incubadora também. Tem um prédio institucional, né, que o governo do Estado está construindo. É uma parceria. Prefeitura, governo do Estado, prefeitura e universidade. Em que lá os pequenos empresários encontrarão as condições para instalar a sua empresa, né, ficar ali por um período. Tem algumas empresas que vão construir suas próprias áreas. O Instituto René Rachou da Fiocruz vai fazer um investimento de 80 milhões de reais, fazendo um grande laboratório lá voltado para tecnologia, para biotecnologia, tecnologia aplicada à saúde humana. Isso é muito importante porque é um centro de P&D, vai estar com uma visão não científica, mas tecnológica, e que cria uma âncora para muitas pequenas empresas que vão poder estar ao seu redor. E vai unir novas e empresas mais tradicionais também. Mais tradicionais. E você perguntou que tipo de empresa, quer dizer, lá não tem uma vocação assim muito definida em Belo Horizonte, talvez saúde humana vai ser muito forte, TI vai ser muito forte, porque já são duas áreas, que biotecnologia e tal, que Belo Horizonte tem um APL, um cluster, um ambiente favorável. Né? Lá em Itajubá, por exemplo, tem um outro parque tecnológico em construção junto à Universidade de Itajubá, que vai ser muito forte em energia, que é o forte daquela universidade. Viçosa tem um outro parque, está forte na área de biotecnologia agrícola, né? E um pouco também de software aplicado à agricultura. Então, as vocações variam. Belo Horizonte, eu entendo que estaria nessas duas áreas. Essas áreas, por exemplo, o senhor até citou o leite, né? Que a gente vê problemas de importação, o leite entrando bem mais barato aqui, o produtor também reclamando que o preço, o custo de produção é muito maior do que os pouco mais de 50 centavos que ele recebe pelo litro.
O que esses centros podem ajudar na inovação para ele melhorar a competitividade com uma situação tão adversa atualmente? Olha, isso dá um outro programa, viu? Porque eu sou produtor. Então, mas o senhor sabe, então, sente na pele, né? Eu diria para você o seguinte, o setor primário, né, da agricultura, mesmo da área mineral, mas principalmente da agricultura, que é muito disperso, né, porque são muitos produtores. Né? E Minas é o maior produtor de leite. É o maior produtor, 28% da produção de leite no Brasil está em Minas Gerais. Esse segmento tem uma característica seguinte, que todo ganho de produtividade que ele tem, ele transfere para a cadeia produtiva, em direção ao consumidor. Então, quando você aumenta a produtividade do produtor de leite, não necessariamente ele ganha mais dinheiro. Ele faz um produto melhor ou mais barato, e isso vai refletir lá na mesa do consumidor, dependendo dos ganhos ao longo da cadeia. Por isso, na maioria dos países do mundo, a agricultura é subsidiada. Eu costumo colocar uma pergunta seguinte, que me digam qual é a economia de mercado no mundo que tem uma agricultura desenvolvida sem subsídio. Eu não conheço. Não tem. Tá? Só o Brasil que não tem vantagens competitivas tremendas. Então, essa é uma característica do setor primário. Então, as questões que você está dizendo, a tecnologia ajuda, porque vai aumentando a competitividade do produtor. Aqueles que não adotam tecnologia vão ficando para trás e tendem a sair do mercado. Pois agora como estimular esse produtor sem o mercado sempre, aí, né? Sempre reclama, então, você tem um problema. E reclama com razão. Atual. E reclama com razão. Isso é uma característica da economia. O produtor rural, principalmente, ele é um tomador de preço na economia. Ele não diz, eu quero vender o meu leite por R$1. Ele pergunta para a indústria, quanto que você pode pagar pelo meu leite? É um processo inverso, isso não é só no leite, na maioria dos produtos. Tem um grande desafio, novamente, na área organizacional de contratos e tal, mas é uma característica estrutural da economia. O produto primário tende a transferir os ganhos da produtividade para o restante da cadeia em direção ao consumidor. Por isso que nas economias mais avançadas, em que você só tem 2,5%, 3%, 4% da população na agricultura, a população urbana, que geralmente tem uma alta taxa de poupança, diz o seguinte, esse cara é tão importante para mim que eu vou dar algum apoio para ele. Né? E é isso que acontece no mundo todo. Quando que isso vai acontecer no Brasil, secretário? Complicado. Vamos sonhar. O produtor de leite espera isso há muito tempo. Toda a discussão, inclusive ideológica, né? Se é possível desenvolver um modelo diferenciado, que não leve a esse ajuste estrutural que ocorreu nas outras economias de mercado, mas a tendência é essa, está reduzindo. O Brasil deve estar com 12% a 15% da população na agricultura, talvez até um pouco menos. Só o último censo agora, eu não olhei com detalhe. Mas é uma tendência quase que irreversível, né, no mundo todo. Você tem um número menor de produtores. Secretário, vamos mudar um pouquinho de linha. O Paulo lhe pergunta o seguinte, li uma matéria no Diário do Comércio sobre uma parceria entre o governo de Minas, por meio da Secretaria de Tecnologia e a Fundação Dom Cabral, para a formação da Rede Mineira de Inovação Ambiental. Como é que vai funcionar esta rede? Qual o objetivo de se investir em inovação e meio ambiente? Como investir em inovação para o meio ambiente? O que o Paulo pergunta. Olha, eu acho que essa é a grande avenida que está aberta para o mundo. E que para o Brasil e para Minas Gerais há uma oportunidade imensa, porque eu diria que é uma área nova. Né? O movimento da sustentabilidade, né, o conceito da sustentabilidade veio para ficar. As empresas hoje já olham a questão da sustentabilidade ambiental e mesmo social, não mais como um problema, mas como uma realidade que ela tem que enfrentar e que pode ser objeto de negócio e pode ser um ativo para a empresa. O próprio consumidor já compra também olhando, né? Várias essa empresa empresas colocam isso aí como um ativo. Né? Então, essa possibilidade faz com que a inovação ambiental seja uma grande perspectiva para países emergentes como um todo. E o Brasil tem uma série de vantagens, porque tem um ambiente extremamente diverso, rico. Né? Minas Gerais tem uma competência científica grande nas áreas associadas com o meio ambiente. Se nós formos ágeis, hábeis, competentes para nos organizarmos, academia, empresariado, nós temos estruturas aqui como a Dom Cabral, que está interessada no tema, Inhotim, que já é uma referência, é o segundo maior jardim botânico do Brasil, tem toda aí uma força. Quer dizer, se você integrar tudo isso em torno de uma proposta, de um polo de excelência em inovação ambiental, você tem uma perspectiva excelente. Então, o que a Dom Cabral vai fazer, é um projeto financiado pela FAPEMIG, com a Secretaria, é fazer um estudo de quem é quem na área de inovação ambiental, quais são os interesses dos empresários, aonde estão as melhores perspectivas. E há uma convergência em Minas, porque o Olavo Machado, presidente da FIENG, lançou o Minas Sustentável, um programa exatamente para dizer o seguinte, olha, se isso
Se em ambiente é uma atividade que pode ser negócio, é atividade empresária. Vamos pensar nisso e fortalecer. Né? A CNI, inclusive, parece que criou agora um programa em que o Olavo vai ser o presidente da comissão da área ambiental. Quer dizer, você tem uma convergência aí de condições hoje em Minas, e eu diria que essa é uma área transversal, porque ela afeta todos os segmentos econômicos e que tem uma imensa avenida pela frente para nós investirmos. Nós precisamos ter competência para ocupar esse espaço. Bom, o Luiz Valeriano, ele pergunta o seguinte, aí voltando à questão do café, ele fala que o sul de Minas, né, a maior região produtora, mas que muitos empresários buscam a tecnologia no exterior. Por que não utilizam a tecnologia produzida aqui? Antes do senhor falar, muito recentemente eu vi uma comitiva do governo da Malásia que veio a Minas Gerais, o senhor deve ter acompanhado, buscar pesquisadores, buscar cientistas subsidiados pelo próprio governo da Malásia para levar projetos semelhantes, para realizar projetos semelhantes aos que desenvolvem aqui na Malásia. Ou seja, a gente exporta cientistas, né? A gente exporta ciência. Enfim, eu acho que vai de encontro com a questão que foi colocada. Olha, ele coloca uma questão que, até onde eu entendo, na área de produção e mesmo de industrialização, definitivamente o Brasil não importa a tecnologia nesse campo. Ao contrário, o Brasil é detentor do maior estoque de tecnologia de produção de café no mundo. Então, na realidade, ele ele pode ter se confundido. O que acontece é que o Brasil não está conseguindo colocar café com valor agregado, principalmente café torrado e moído, né, não sei, alguns nichos de mercado que estão sendo abertos, né, no volume que se faz necessário. O Brasil é fundamentalmente um exportador de café verde, né, que é o desafio que nós estamos dizendo aqui de mercado, de como você penetrar nesse mercado. Eu estou dizendo que as cooperativas tentaram desenvolver toda uma estratégia, algumas cooperativas e algumas empresas estão rompendo essas barreiras e conseguindo entrar em algumas redes de supermercado. Mas esse é um grande desafio. Mas eu não acho que esse problema seja... Talvez seja alguma questão pontual, que haja um intercâmbio, que é natural. Não, isso é um intercâmbio. Pode ser alguma coisa... Haverá, que talvez, eu não pontualmente... creio que seja esse um problema sério na cafeicultura. Entendo. Secretário, quais são as perspectivas aí para 2011, nesse setor, principalmente de inovação? Existe um plano que fecha agora em 2011, não é isso? Era de 2007 até 2011? Não, o planejamento estratégico que nós fizemos, ele foi renovado em 2009 para 2009-2013. Né? Bom, eu creio o seguinte, nós estamos num governo, felizmente, né, o governador Anastasia foi reeleito, porque já era o governador, e eu acho que isso dá uma condição de Minas Gerais consolidar toda essa proposta do Sistema Mineiro de Inovação, chamado CIMI, né? Porque ele foi um dos grandes artífices, né, dessa proposta toda e dessa decisão de investir fortemente na FAPEMIG, que é a fonte de recursos que tem dado sustentação à pós-graduação no Estado, fortalecendo o nosso curso de pós-graduação, mas fortalecendo todo esse conjunto de projetos da área de inovação. Qual que é o investimento na área? A FAPEMIG hoje ela tem um orçamento da ordem de 230, 240 milhões de reais, que é mais ou menos 1% da receita líquida do ICMS. Obviamente que ela atrai outros investimentos do setor privado. Quando falou-se aqui da GE, né, é uma forma de você fazer com que a GE, que estava disputando uma disputa entre a Índia, Estados Unidos e Brasil, né, mas como o governo disse, não, nós vamos entrar com 10 milhões de reais, eles colocaram 15 milhões e vão fazer o Centro de P&D aqui, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, é uma forma de você atrair outros investimentos, né? Some-se a isso recursos do governo federal, da CAPES, da FINEP, que também vem para cá. Nós temos 11 universidades federais, mais os institutos federais de educação tecnológica. Então, tudo isso faz uma somatória de recursos muito significativa. Esse orçamento pode aumentar, secretário, nos próximos anos do governo? A FAPEMIG, a determinação que a gente ouviu até agora, eu tenho quase absoluta convicção de que o governador Anastasia, mesmo na crise, qualquer crise que venha, porque na crise anterior de 2009, ele e o governador Aécio, apesar de fazer corte da ordem de 400, 500 milhões de reais no custeio do governo, mantiveram o dinheiro da FAPEMIG intacto. Então, ele tem esse compromisso de dar continuidade. E essa é uma pré-condição fundamental. Então, eu diria que as perspectivas são muito favoráveis. Acho que o ambiente de confiança que existe hoje entre as lideranças empresariais, o governo, né, e a academia, que cada vez mais se aproxima do mercado, é muito bom. Aquela ideia que o Aécio dizia que em Minas não há dois lados da mesa, né? Todos se sentam ao mesmo lado, olhando na mesma direção. Eu acho que é uma realidade. Acho que é o maior legado que está ficando no Estado. O governo tem negociações com outras empresas, assim como ele fez com a Coffee Brasil, com a GE, tem outras empresas também que devem vir para cá por conta dessa parceria? Estratégias, né?
várias estratégias, são mais de 55 projetos que estão dentro dessa estratégia do CIMI, do Sistema Mineiro de Inovação. Um deles é você criar as condições para atrair centros de pesquisa e desenvolvimento do setor privado para Minas Gerais, como forma de adensar a massa crítica, já com aquele objetivo da aplicação. Então, nós fizemos parceria com a Ericsson, fizemos parcerias com a Vale, né, fizemos parceria agora com a GE, com a COF, como você mesmo participou, com a Fiat, que é uma parceria importante, e a gente continua aberto. Hoje mesmo nós andamos conversando com empresas que estão interessadas em vir para cá. Quais setores que seriam? Olha, tem setores de eletroeletrônica, setor de TI, né, tem setor de nutracêuticos, né, conversamos aí com Danone, temos uma série de conversas de empresas que começam a se interessar em vir para Minas, porque estão achando que aqui tem um ambiente mais favorável. E que é decisivo essa contrapartida do do Estado, Estado. né? E também deve ser... Essa é uma forma de você atrair. E essa negociação ainda deve ser para 2011 mesmo? Isso é um processo contínuo, né? Nós temos uma unidade, chamada Unidade de Negócios do Sistema Mineiro de Inovação, em que é uma permanente interação com os empresários que se sentem interessados em vir investir em Minas. Há uma guerra fiscal nesse aspecto também, secretário? Eu não diria que é uma guerra fiscal, é uma guerra de se criar um ambiente favorável. Por que Minas ficou com uma situação diferenciada? Você consegue atrair mais empresas, né? Você tem uma estrutura científica um pouco menor que a São Paulo, obviamente, mas o Estado está muito bem integrado, muito focado, INDE, PDMG, Secretaria de Ciência e Tecnologia, FAPEMIG, CETEC, as universidades, eles estão muito bem entrosados e o setor industrial tem uma interação muito forte com esse segmento todo. Nós temos vários projetos em conjunto com o Evaldo Lodge. Até complementando, secretário. A gente tem um minuto. Sim, tem que ser rapidinho. O desafio para 2011, eu diria que para o Sistema Mineiro de Inovação, a partir de um diagnóstico recente que foi feito num projeto que nós temos até em parceria com a Secretaria, de fortalecimento do Sistema Mineiro de Inovação, é justamente esse trabalho integrado. É pegar todas essas ações de vários parceiros, governo, empresários e, sobretudo, a universidade e construir em conjunto todos esses atores um planejamento regional de inovação para Minas Gerais, que aí nós vamos englobar, acredito que todas essas questões que aqui foram levantadas e vários outros aspectos que não tivemos tempo de citar aqui, para justamente construir esse programa de política de Estado, não uma política de governo para Minas Gerais. Bem mais favorável, assim como o secretário já havia colocado, né? Justamente. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Saulo, muito obrigada. Célio também. Helenice, muito obrigada. Esse foi o último programa do ano. A partir da semana que vem, são 2 semanas que a Rede Minas vai exibir uma programação especial aí para as comemorações das festas de final de ano. E o Palavra Cruzada volta só em janeiro. E a gente volta com a 3ª edição da série especial Turismo em Minas. Então, a partir de janeiro, você vai acompanhar essa série especial, a partir do dia 3 de janeiro. Um Feliz Natal para você e um ótimo Ano Novo.